já que a gente está falando do 7 de setembro, bicentenário da independência do Brasil, que acaba, de certa forma, tendo um viés político, já que as eleições estão aí. Nós vamos conversar com uma cientista política, que é a Viviane Gonçalves Freitas. Vamos ver se ela já nos ouve. Vamos conversar por internet. Viviane, boa tarde. Me ouve bem? Sim, te ouço. Muito obrigada pela disponibilidade em conversar com a gente. Eu sei que a senhora também é pesquisadora, né? Está associada à rede de pesquisas em feminismos e política. Então, eu já gostaria de perguntar a respeito da tua análise, né? Perguntar da tua análise, assim, vamos pegar primeiro de uma forma mais geral, né? Desse dia, 7 de setembro, com um viés tão político, né? Nós observamos que deveria ser uma festa do povo brasileiro, mas que infelizmente não é isso o que acontece de fato. Nós observamos aí pelas ruas, né, tanto aqui na Esplanada dos Ministérios, no Rio de Janeiro e em São Paulo, apoiadores do presidente Bolsonaro, apoiadores, pessoas a favor do governo. Qual que é a tua análise, essa sua primeira análise dessa impressão desse 7 de setembro? Não é muito diferente do acontecido no 7 de setembro do ano passado. É uma data que é uma marca nacional e que acaba pela politização da data para uma parcela da população, para um grupo específico, ganhando uma outra conotação. E esse ano não seria diferente, já que a gente está em pleno período de campanha eleitoral, principalmente que neste ano as eleições também contemplam as eleições presidenciais, né, o pleito presidencial. É claro que falar sobre símbolos nacionais, como bandeira, hino, as cores, né, que representam esses símbolos, tem um viés mais global, mas é claro que a partir de um momento que uma parcela da população que tem um determinado apoio político, né, focado num determinado candidato, neste momento de eleições, ganha, obviamente, não apenas um contexto político, eu diria mais específico, um contexto e uma conotação eleitoral de campanha. Anne, além disso, né, se a gente pegar aqui o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que ele fez hoje no final da manhã aqui em Brasília, né? Enfim, vários especialistas, cientistas políticos estão achando que foi um discurso machista, quando ele se referiu ali às mulheres. Ele até separou ali alguns minutos para falar especificamente da esposa dele, a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Como você enxergou essa fala do presidente direcionada às mulheres? A primeira-dama ela já aparece com mais frequência, não só agora na campanha, mas antes mesmo, né, da pré-campanha. Ela justamente porque o público feminino é um eleitorado proporcionalmente maior, né? Nós somos a mais de 50%, não só na população, mas também no eleitorado. O voto das mulheres vai fazer uma diferença significativa. Bolsonaro já vinha falando no lançamento da campanha dele, que a própria primeira-dama aparece e puxa, né, o que seriam as propostas do governo para as mulheres. E na fala de hoje, ele volta a ter esse discurso muito mais alinhado ao eco, né, dos seus apoiadores, e foi sim um discurso machista. A forma como que ele se dirige à primeira-dama, que ele puxa um coro dos seus apoiadores, de quem estava ali na esplanada, foi um termo machista, sim. Agora, tirando essa parte, Viviane, o discurso como um todo, a gente sabe que tem uma grande expectativa para o discurso que deve acontecer logo mais lá no Rio de Janeiro, mas o discurso aqui em Brasília, você acha que ele usou um tom mais moderado, se a gente comparar com o 7 de setembro do ano passado, né, em que tinham várias faixas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, enfim, a gente lembra bem como é que foi no ano passado, né? Você achou que ele usou um tom mais moderado, ele foi mais sutil quando mencionou o Supremo Tribunal Federal?
Sim, e eu espero que como o Rio de Janeiro, né, a mobilização que está em Copacabana é se esperado que seja maior, que ele também faça esse discurso mais inflamado ali. Né? Copacabana foi pensada, a mobilização lá foi pensada para ser algo muito maior, para ser de fato o evento do dia. Né? Brasília é tradicionalmente, justamente por ser a capital do país, o lugar, né, de esse evento de 7 de setembro ter a presença do chefe do executivo, independentemente de quem esteja ali, né, no cargo. Mas é Copacabana o ponto-chave de hoje, né? Não é Brasília, não é São Paulo, não é qualquer outra capital do país. É Rio de Janeiro e especificamente a orla de Copacabana. Então, é claro que o discurso mais importante do dia se espera que seja lá também. Inclusive, Viviane, acabei de receber aqui da nossa equipe, o sinal de internet em Copacabana está instável, ninguém consegue transmitir imagens. Inclusive, Bolsonaro já está falando, mas não se consegue ver ou ouvir esse discurso por conta do sinal de internet. Foi o que a nossa equipe acabou de dizer. Então, o discurso do presidente Bolsonaro lá no Rio de Janeiro já está de fato acontecendo, mas por conta aí da internet instável, ele não está sendo transmitido, né, pelos veículos de comunicação, pelo menos até o momento do que a gente sabe. Agora, Viviane, eu gostaria também que você escolhesse, né, algum outro ponto sobre esse dia, bicentenário da independência do Brasil. O que você quer destacar para a gente? Qual outro ponto tem relevância pela tua análise como cientista política? Por ser uma data que já traz muito dela própria a organização das Forças Armadas, e é o discurso, né, do presidente da República no momento, já não é de hoje, já como parlamentar ele já se associava, afinal de contas ele é um militar reformado. Na própria campanha, seja de 18, seja de agora, ele reforça essa vinculação. E é claro que fazer deste dia um momento ímpar na campanha dele é também algo característico, né? Ter as Forças Armadas nesse evento é também uma demonstração de apoio, de busca por reafirmar, né, a figura de quem está hoje na segunda colocação nas pesquisas de intenção de voto, mas que tem, né, essa bandeira, esse discurso alinhado às forças de segurança. E não é à toa que agora também, como em 18, o candidato a vice está nesse contexto, nessa conjuntura das Forças Armadas. Agora, Viviane, pegando esse viés que você falou, né? Você acha que os outros presidenciáveis, os outros candidatos, eles podem realmente entrar com algum tipo de ação no TSE por conta desse espaço, né, do presidente Jair Bolsonaro nessa data de 7 de setembro? Você acha que ele aproveitou a data para fazer um comício? Enfim, qual que é a sua análise, a respeito dos outros candidatos? Como em 18, há uma campanha além do horário político eleitoral, né? Em 18, o Bolsonaro teve pouquíssimo tempo em TV, no entanto, houve uma cobertura muito favorável a ele continuar aparecendo, justamente por causa do incidente em Juiz de Fora, né? Então, ele ganha uma visibilidade maior que só o horário destinado ali no horário gratuito político eleitoral. Além disso, estar como chefe de governo neste momento, para qualquer pessoa que esteja se candidatando à reeleição, tem seu lado positivo. Não só a figura do Bolsonaro, mas, por exemplo, qualquer governador que esteja se candidatando à reeleição, esses atos públicos são muito importantes, né? Porque, ao mesmo tempo, é aquele que é candidato, mas também é aquele que continua na função do executivo, já que não é necessário
se retirar quando se está candidatando à reeleição. É um momento que, inclusive, o Ministério Público Federal pediu às Forças Armadas, né, no Rio de Janeiro, que se informasse, que fosse informado ao Ministério Público Federal quais eram as atitudes a ser tomadas para que esse ato, vinculado a uma data nacional, que aí a figura do chefe do Executivo brasileiro deveria estar, né, como que isso não deveria ser colocado como um ato de campanha pura e simplesmente. Então, o Ministério Público Federal já está atento a isso há alguns dias. Todos os presidenciáveis fizeram manifestações nas suas redes hoje pelo 7 de setembro, né, insistindo todos que na ideia do 7 de setembro está também uma ideia de um Brasil como um todo, não apenas uma parte do país, né, ressaltando que as cores nacionais são cores da população brasileira como um todo. Então, todos numa perspectiva muito de conectar a data, conectar a comemoração dos 200 anos da independência com o povo brasileiro, né, com a população de modo geral e não só uma parcela. Então, esse foi um discurso muito comum dos outros candidatos e candidatas na data de hoje também. Agora, Viviane, você sabe que em uma conversa com o nosso colunista aqui no Metrópolis, o Guilherme Amado, ele comentou, a gente estava justamente conversando a respeito da agenda dos outros presidenciáveis nessa data de 7 de setembro. Ele disse que o perfil, né, ali do eleitorado do presidente Bolsonaro é esse perfil de ir mais às ruas, que os outros candidatos nem tentariam colocar de fato as pessoas ali nas ruas porque não teriam essa força. Mas você acha que isso tem impacto na hora ali da votação mesmo? Você acha que isso impacta na votação final, na hora que o cidadão tem que escolher ali quem vai ser o próximo presidente da República? Você acha que tudo isso é levado em consideração, essa força? Eu trago um exemplo do próprio debate que aconteceu, né, na Band, com o pool de outras emissoras e veículos de comunicação. Nem todas as pessoas assistem 3 horas de um debate, né? Nem todas as pessoas têm a disponibilidade, também o interesse de um debate tão longo, de uma cobertura tão específica naquele momento de domingo à noite. O que vai reverberar acaba sendo o recorte, né? O que sai numa rede social, o que sai no Twitter, no Instagram, o que é compartilhado pelo WhatsApp. Então, mais do que o ato em si, eu acredito que sejam as reverberações que vão fazer diferença, ou não, no que o indeciso está para resolver do seu voto. Né? É muito mais como que isso vai sendo trabalhado, muito mais o imagético, muito mais essa construção de narrativa, muito mais como que esse entendimento, né, da data de hoje sendo colocada como algo exclusivo, delimitado ou algo de fato para todas as pessoas. Agora, quanto a estar mais nas ruas, é muito próximo o perfil das pessoas que hoje estão nas ruas, pelo apoio ao atual presidente e quem participou de outras manifestações, tipo pró-impeachment. Então, são maneiras de ir para a rua que a esquerda também já fez muitas vezes, né? A gente teve, por exemplo, Ele Não, em 18, que era muito mais uma manifestação da ala contrária, né, ao Bolsonaro, que foi uma manifestação no país inteiro, inclusive fora do Brasil. Agora, como que essa data de hoje, do 7 de setembro, foi incorporada, aí sim é algo que os apoiadores de Bolsonaro trazem para a rua. Não foi algo que, mesmo a gente havendo a perspectiva de manifestações do grito dos oprimidos, que também é uma outra toada, é uma outra perspectiva, é de falar da desigualdade, é falar que a independência também é olhar pela cidadania, é olhar pela questão da fome, da miséria, é ver que esses também são brasileiros e precisam da atenção do Estado, né? Então, é como trabalhar esse 7 de setembro
também na perspectiva de se entender que não é só voltar 200 anos e que está resolvido, mas de olhar o que é a situação brasileira hoje, né? Falar de independência, falar de democracia, falar de cidadania, é também entender que esses problemas são atuais, são deste contexto, né? E que precisam ser resolvidos, e para 2023 eles continuam aí, né? A gente tem o problema da fome, do desemprego, da inflação, e que são problemas reais e que precisam de solução. Sem dúvidas. Conversamos com a Viviane Gonçalves Freitas, ela que é cientista política. Te agradeço demais a disponibilidade pelas análises. Muito obrigada. Até uma próxima, Viviane. Até, boa tarde. Boa tarde também.